Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Esta aqui é a parte 2 do meu vídeo, no qual eu vou tratar sobre fontes do direito do trabalho. A parte 1, ela é muito importante, nela eu tratei da principiologia do direito do trabalho. Se você ainda não assistiu, é importante que você assista. O link vai ficar aqui na descrição e não deixe de ver. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para que você fique por dentro de todos os vídeos que eu vou tratar, nos quais nós vamos abordar parte ou todo o edital, não sei se vai dar tempo, do CNU, mais especificamente do bloco 4. Então, agora nós estamos eixo temático 5, que é como traz lá no edital, certo? Antes de prosseguir falando sobre a classificação das fontes, é importante refletir sobre o termo fonte em si. Fonte nada mais é do que o nascedouro das normas jurídicas. Segundo Delgado, fontes do direito consubstancia a expressão metafórica para designar a origem das normas. Fonte nada mais é do que origem. E basicamente, as fontes do direito do trabalho se dividem em duas: fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais, elas não são obrigatórias. As fontes materiais são aspectos econômicos, sociais, filosóficos, sociológicos e históricos que favorecem a criação da norma. Nós temos como exemplo um dos mais cobrados em prova, que é o direito de greve, que é fonte de norma jurídica. Temos também movimentos operários, surgimento da indústria, enfim, qualquer um desses aspectos que eu mencionei antes que resulte em uma norma jurídica é classificado como fonte material do direito do trabalho. Em relação às fontes formais, é importante destacar que é a forma como o direito se manifesta na nossa sociedade. E aqui nós temos uma citação do Delgado novamente, que vai dizer que fontes autônomas nada mais é do que a participação do destinatário nas normas produzidas. Então, em geral, são as normas originárias de segmentos ou organizações da sociedade civil. Em outras palavras, nas fontes autônomas, nós temos a participação dos destinatários. Aqui nós podemos citar como exemplo os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho, que são fontes do direito. E também nós temos as heterônomas. Nelas não há a participação do destinatário, porque elas são confeccionadas pelo Estado. E aqui nós vamos compreender, por exemplo, a participação do legislativo na confecção dessas leis, o executivo, por meio de medidas provisórias, por exemplo, e o judiciário, excepcionalmente, por meio de súmulas dos destinatários principais das normas jurídicas. Elas são, olha aqui, metas de origem estatal. Aqui eu coloquei um esquema que eu retirei do Instituto Fórmula, que eu acho que resume basicamente tudo isso que eu falei. Temos aqui fontes do direito do trabalho, fontes materiais. Eu tenho greves, lembrando, como eu falei, são aqueles aspectos econômicos, sociais, filosóficos, históricos. E aqui eu tenho greves e movimentos operários. Aqui nas fontes formais eu tenho as autônomas, aquelas em que o destinatário participa da produção da norma, que são acordos coletivos e convenções coletivas, e heterônomas, aquelas que são originadas do Estado. Nós temos aqui Constituição Federal, leis, decretos, súmulas vinculantes, portarias, instruções normativas, acordos internacionais e sentenças normativas. E outras fontes aqui, jurisprudência e princípio. Agora, para o concurso, é importante perceber a diferença entre teoria monista e teoria pluralista. A teoria monista é aquela que compreende que somente o Estado
é quem confecciona as leis, é quem produz as leis. E a teoria pluralista é aquela que compreende que não somente o Estado, mas outros elementos também são produtores de normas. Como, por exemplo, as partes, como, por exemplo, fatos ou acontecimentos econômicos, sociais, filosóficos. Então, como é de se perceber, pode-se concluir que o Brasil adota a teoria pluralista quando se refere às fontes do direito. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e até a próxima.